Nesse vídeo eu vou te ensinar um jeito de fazer leitura analógica que é muito mais estável do que a leitura normal do Arduino. Ficou curioso? Assista o vídeo até o fim e confira. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então eu quero conversar com vocês, mostrar um jeito novo de fazer leitura analógica. Há muito tempo atrás eu estava fazendo um desenvolvimento de um projeto que era um tipo de protótipo de laboratório que fazia leituras de sensores, fazia algum controle de um processo, de um carregamento de bateria. Então ele tinha uma série de funções que era tudo ali no ambiente de laboratório. Bem controlado, bem estável, bem tranquilo. Porém, alguns sensores que eu estava fazendo a leitura ali, eles não estavam bons. Eu não sei se era somente a característica do sensor, se eram ruídos externos vindos de interferências eletromagnéticas, se era o próprio Arduino que não tinha tanta estabilidade. Acontecia que, ao fazer a leitura analógica, os sinais ficavam oscilando, né? Então eles tinham uma certa instabilidade. E eu procurei vários métodos na internet, muita gente reclama disso. Provavelmente, se você está aqui nesse vídeo, você estava procurando alguma coisa no Google, aí no YouTube, chegou nesse vídeo por conta disso. O seu sinal analógico não está estável, ele não está, digamos assim, fazendo uma leitura suave, fazendo uma leitura ali em torno de um valor onde que é o valor real da medida que você está fazendo. Existem alguns problemas inerentes ao Arduino. Existe um vídeo aqui no canal onde eu comento a respeito da leitura analógica, mais propriamente dito da referência analógica externa. Nesse vídeo eu mostro a estrutura interna do Arduino, como que ele faz a leitura analógica, como que ele chaveia entre os canais, né, as entradas analógicas, porque não sei se você sabe, mas o Arduino tem apenas um conversor analógico digital, e aí ele faz o chaveamento entre todas as portas dele. E isso é um dos problemas que pode estar acontecendo com você. Nesse chaveamento, a impedância do seu sensor, a impedância ou do seu circuito, não está bem casada com o Arduino. E ali, se você tiver uma impedância muito alta, você pode ter problemas de leitura realmente com o Arduino. Então existem alguns métodos que ajudam a você minimizar isso. Pode ser métodos tanto de hardware quanto de software. Voltando ao meu problema, o que eu tentei fazer? Eu tentei fazer a média das leituras, né? Então fazia várias leituras e tirava a média daquelas leituras. Também tem um outro método que você faz uma série de leituras e exclui os limites, né? Aquelas leituras que foram mais para cima e mais para baixo, e faz a média daquelas leituras do meio. É um método muito bom também, só que requer um tanto aí de processamento. Ele já também vai deixar um pouco mais lento o seu código. E na parte de hardware você pode pôr um circuito RC, por exemplo, para fazer ali um filtro passa-baixa, para melhorar um pouco a entrada do seu sinal. Todos esses métodos funcionam muito bem. Alguns vão ser um pouco mais limitados, outros vão ser um pouco mais difíceis, mas eles em geral funcionam. O que eu estou trazendo aqui para esse vídeo hoje é uma nova biblioteca que foi desenvolvida por um rapaz chamado Damian Clark, lá do MIT. E ele fez uma biblioteca chamada Responsive Analog Read. Essa biblioteca ela vai fazer a leitura analógica, vai fazer alguns cálculos em cima da leitura e vai dar para a gente uma resposta do sinal filtrada. É como se fosse uma espécie de filtro RC via software. Ele faz ali uns cálculos derivativos, uns cálculos comparando com a leitura anterior da que ele está fazendo agora. Então, com isso, se você tiver muita variação, ele praticamente vai ignorar aquela variação. Se você tiver muita variação por mais tempo, aí sim ele vai começar a acompanhar. Existem prós e contras, né? Você pode perder um pouco o tempo de resposta, mas aí o Damian também deixou parâmetros de ajuste para você tolerar mais ruído e não prejudicar a sua resposta. E aí você também pode tolerar muito menos ruído, então a sua resposta vai ficar bem mais lenta, mas também não vai ter ruído nenhum. Então é muito boa essa biblioteca, porque ela permite vários tipos de sensores mais rápidos, mais lentos, serem conectados ao Arduino. Você vai instalar apenas a biblioteca, não vai ter nenhum hardware a mais, nenhuma configuração complicada a mais. Eu vou mostrar aqui para vocês e você sai utilizando ela. Além disso, o grande benefício é que você pode usar também para outras leituras sem ser analógica. Por exemplo, algum sinal vindo via serial ou via I2C, por exemplo, você vai transferir os valores desse barramento do serial para uma variável, aí o valor dessa variável vai passar pela biblioteca.
e aí a biblioteca vai fazer o filtro para você. Muito bacana, porque alguns sensores a gente já viu aqui no canal, inclusive, por exemplo, o acelerômetro, o medidor de distância laser e tudo mais, são barramentos seriais. E aí são sensores que fornecem os dados via serial para a gente. Então, a gente consegue fazer a leitura desses sensores utilizando essa biblioteca. Muito legal essa biblioteca, não? Eu vou mostrar então agora para vocês a biblioteca, né, o site dela lá no GitHub. Vamos ver como que configura ela no Arduino e depois eu vou fazer uma demonstração dela funcionando. Vem comigo! Olha que legal, pessoal. Então aqui a gente tem a biblioteca Responsive Analog Read. Essa é a biblioteca que a gente vai utilizar nessa aula. E ela que foi desenvolvida com esse intuito de você conseguir fazer uma leitura da entrada analógica de forma mais suave, de forma a evitar aqueles ruídos, spikes, né? São chamados de picos que surgem do nada. Às vezes é um erro de leitura, um erro de entrada mesmo, algum tipo de oscilação, e isso atrapalha o nosso programa, né? Dependendo do quão rápido é o nosso programa, isso pode atrapalhar os nossos cálculos, as nossas saídas. Por isso que é muito importante você fazer um tratamento muito legal, né? Muito bem ajustado, muito bem fino das leituras analógicas. Quanto mais crítico for a sua aplicação, mais cuidado você tem que ter na sua leitura analógica, aqui falando do Arduino. Então, quando a gente olha para essa biblioteca, ela é, digamos assim, de forma simples, simples e complexa ao mesmo tempo. A complexidade dela está toda, digamos assim, escondida, está toda ali dentro da biblioteca, né, dos códigos ali da biblioteca, que é a parte matemática, né? Então, a parte matemática dela, o conceito é simples. O que ele se baseia? O desenvolvedor aqui dessa biblioteca, né, o Demian, o que ele falou? Que eu evito mudanças abruptas de valores olhando para o valor anterior. Então, se aquela mudança for acima de um determinado nível, eu simplesmente vou ignorar. Agora, se essa mudança se mantém, então eu começo a olhar, e aí sim eu começo a alterar o meu valor. A primeiro momento, assim, num primeiro olhar, parece que ele vai gerar um atraso, né? Então você olha assim, putz, será que tem um atraso na leitura? Infelizmente tem, mas é muito, muito pequeno, ele é quase que imperceptível, porque você, dependendo do que você faz, esse atraso realmente não aparece. Por exemplo, aqui na imagem é o que a gente vai ver, usando um potenciômetro, puxa vida, não tem quase nada, né? Praticamente zero atraso. Agora, se a sua aplicação for um tipo de leitura que demanda uma resposta muito rápida, você ainda consegue usar essa biblioteca, aí você vai ter que fazer alguns ajustes e ir testando para ver se ela realmente é válida para você. Então, olhando com mais calma aqui para essa biblioteca, ele fala aqui no GitHub, né, como usar. Infelizmente está tudo em inglês, tá, pessoal? Não tem uma tradução, mas eu vou ajudar aqui o máximo possível para vocês, para aqueles que ainda não sabem tão bem o inglês. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um ajuste dessa parte aqui do true, que é o sleep. O que significa o sleep? O sleep, ele vai, digamos assim, fazer um liga ou desliga dessa parte aí que eu estava explicando no começo. Ele vai ser mais ativo ou menos ativo em relação a essa mudança abrupta. Se ele estiver ativo, ele vai ignorar o máximo possível, né? Como se ele realmente estivesse ali dormindo, né? Por isso que ele usa a palavra sleep. Agora, se você tiver com ele false, aí ele vai responder mais rápido. E aí, então, depende da sua entrada, do tipo de sensor que você está fazendo a aquisição, você vai ligar ou desligar o sleep. A gente vai fazer os testes aqui com o potenciômetro e já dá para ver uma pequena diferença. Então, a biblioteca, como que você vai usar? Você vai definir o pino analógico que você quer usar, né, que você vai fazer a leitura, e aí você vai criar aqui um objeto, que aqui no caso ele está chamando de analog, usando a biblioteca Responsive Analog Read, né? Então você chama aqui a biblioteca, né, que vai ser um objeto baseado nessa biblioteca, do tipo a Responsive Analog Read, e quando você está criando esse objeto, você vai declarar qual que é o pino que você
está lendo, né? Que então aqui no caso é o A0, e se o sleep está habilitado ou não. Além disso, você também pode fazer um outro variável, né? Um outro ajuste que ele chama aqui de Snap Multiplier. Esse Snap Multiplier ele varia de 0 até 1. E também ele é um cara que vai ajustar nessa questão da variação, porque toda a parte de variação, de você ficar olhando para o dado anterior, é todo um cálculo matemático, principalmente baseado em derivadas, né? Então, para quem já está estudando aí um técnico mais avançado, em engenharia, já sabe o que é uma derivada integral, então ele está se baseando em derivadas. E aí ele coloca alguns ajustes do quão agressivo é essa derivada, entenderam? Então ele pode ser de 0 a 1 e basicamente o ponto 0,1 é o default. Se você não declarar nada, ele considera ponto 0,1. E aí ele vai falar aqui, né, que o quanto mais alto for, mais amortecido vai ficar essa resposta, tá bom? Então esse é um dado aqui que você também pode incluir e ir fazendo os testes para ver se fica melhor ou pior para você na sua aplicação. Depois disso, é bem simples utilizar. Você vai, aqui no caso a gente vai ver a resposta pela serial, mas você vai fazer o seguinte, você vai usar um método chamado update, então analog.update, e aí acabou, ele já fez a leitura e já fez o cálculo do valor correto, né? Do valor, digamos assim, amortecido, filtrado, né? Podemos usar a palavra filtrado, talvez fique melhor. E aí, você, no caso aqui, a gente está fazendo a exibição do valor bruto, get raw value. Então, o raw, ele é a matéria-prima, né? O dado bruto ali, sem ter nenhum tipo de cálculo. E depois a gente mostra aqui para comparar o valor depois de filtrado, o get value. Então, você tem ainda, a biblioteca é legal porque se você quiser, você ainda pode usar a matéria-prima, né, o dado bruto sem fazer nenhum cálculo, e você pode para algum tipo de conta e pode pegar o valor filtrado depois também, sem problema nenhum. Ele guarda e armazena os dois valores. Ele também tem aqui um outro método que diz se esse valor mudou ou não. Então aqui, na minha opinião, para a gente não vejo tanta utilidade nele. E que mais? Ele pode usar como flag, talvez, para ativar alguma subfunção do seu programa. E é isso, né? Basicamente é isso. Além disso, você pode utilizar essa biblioteca, isso é muito legal, para sensores que não são analógicos. Por exemplo, um sensor I2C. É um sensor que, talvez um acelerômetro, talvez com muita cautela, porque acelerômetro você quer pegar realmente variações bruscas, né? Mas algum tipo aquele sensor laser, né, que mede distância. A gente tem um vídeo aqui no canal a respeito desse sensor. Esse sensor você pode talvez trabalhar um pouco melhor ali o dado dele. Como que você faz, sendo que ele não é uma leitura analógica? Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui na entrada, o analog você vai declarar como 0 o pino, e aí, depois aqui, quando você for fazer o update, você vai jogar o valor int do que você está lendo do I2C. Então você faz a leitura do I2C, joga numa variável int, e aí depois esse int você faz dentro do update. E aí então, o que ele calcular nesse analog aqui vai ser baseado nesse int, não mais na leitura lá da entrada analógica. Maravilha, não? Muito legal isso, porque você pode usar qualquer sensor, não é somente um sensor analógico. Basta também ter uma variável do tipo int. Pô, show de bola, você já vai conseguir fazer aí a filtragem legal do seu sinal. Além disso, você também pode fazer com mais de uma entrada, né? Você pode fazer aqui, criar dois objetos, a analog 1, né? O analog 1, o analog 2, com pinos diferentes, obviamente, e aí vai fazer dois updates. Ele vai fazer a atualização da entrada 1, depois a atualização da entrada 2, e você usa as duas entradas de formas independentes. Ele consegue fazer tranquilamente mais de uma entrada sem problema algum. Vamos dar uma olhada então agora no Arduino aqui, vamos ver essa biblioteca funcionando. Ok, pessoal, então temos aqui o Arduino aberto, vamos dar uma olhada então
como que funciona na prática Responsive Analog Read. Antes eu quero só dar uma mostradinha aqui na câmera aí de cima, vocês estão vendo? O meu Arduino Uno, eu tenho conectado nele um potenciômetro. Então vou fazer aqui o exemplo apenas com um potenciômetro, bem simples. Resolvi ficar simples para a gente não perder tempo, né? Não gastar muito com a parte elétrica, outros sensores, porque todo o que a gente vê aqui na biblioteca, né? Na prática, você fazendo a amostragem do sinal, ela vale para qualquer tipo de sensor, como eu já falei antes, até mesmo com outros sensores que não são analógicos. Você consegue fazer a amostragem, fazer a filtragem com essa biblioteca, com outros sensores I2C, SPI, coisas do tipo. Ok? Então, basta um potenciômetro aqui para a gente já ver essa biblioteca em ação e ela vai se mostrar bem legal, você vai gostar do resultado. Fica aí no vídeo e acompanhe comigo agora. Então, primeiro de tudo, obviamente, a gente precisa instalar a biblioteca. O que nós vamos fazer? Vamos aqui então em ferramentas, gerenciar bibliotecas, e aqui você vai digitar o Responsive Analog. Carregando aqui, você digita então Responsive Analog. Pode pôr tudo junto, que eu acho que é o que vem aqui. Beleza, olha lá, no meu caso já está instalada, Responsive Analog Read, quem desenvolveu foi o Damian Clark, excelente, fez uma ótima contribuição aí para o Mundo Maker com essa biblioteca. Instalou, beleza, deixa ela instaladinha no seu computador, ela já vem com, obviamente, já vem com um exemplo, vamos abrir esse exemplo e ele vai funcionar como base para a gente fazer o teste aqui nesse vídeo, nessa aula. Então aqui na pasta de exemplos, Responsive Analog Read, aqui para baixo, temos aqui um arquivo apenas, abre ele e ele já vem com aquele exemplo que a gente estava lendo agora no GitHub. Então lá no GitHub tinha lá, né, lembra, o analog pin é 0 tal, e estava fazendo serial, e aí ele fazia aqui, mostrava o raw value, né, então o raw é o bruto, né, o dado bruto, o dado de matéria-prima, digamos assim, e depois o dado filtrado, que é esse get value, beleza? Então, a gente vai fazer aqui, primeiro, vamos gravar esse programa do jeito que ele está, né? O meu potenciômetro eu conectei aqui no pino A0, né? Então ele está aqui no pino A0. A gente vai fazer a amostragem do potenciômetro. Vamos fazer a amostragem então com o sleep em true. Depois a gente faz uma mudança para ver em false. E depois vamos brincar um pouquinho também com o snap multiplier, né? Que é aquele valor que vai dar uma alterada na derivada e vai também mostrar um pouquinho diferente a resposta do filtro do sinal. Beleza? Então, só recapitulando aqui no loop, ele faz o update da leitura analógica, vai mostrar o dado bruto, vai mostrar o dado filtrado. Aqui a gente pode tirar, inclusive, essa parte aqui, ele tem um flagzinho, né? Que é um valor false ou true, se a minha entrada mudou, né? Então eu vou tirar por quê? Porque eu quero mostrar aqui para vocês usando o plotter serial. O plotter serial é bem bacana, vou tirar esse aqui também. O plotter serial ele vai colocar num gráfico o valor que a gente está lendo. Então, para você fazer isso, você bota o valor puro, coloca um tab para você colocar mais valores, mais linhas no gráfico, e aí você coloca o segundo valor colocando um ln no último parâmetro. Então, no caso, o meu último parâmetro é o segundo, coloco um ln, ele vai mudar de linha, e aí o Arduino entende automaticamente que você está plotando um gráfico. Legal? Aqui o delay de 20, vamos deixar esse 20 mesmo por enquanto, e vou gravar no meu Arduino. O meu Arduino Uno está conectado aqui na porta, bonitinho. Vamos gravar e já vamos analisar como que ele responde na plotter. A diferença então aqui, monitor serial, plotter serial, é o de baixo. Ele vai abrir essa janela, aí ele mostra o gráfico. Olha que bacana, hein, gente? Então, só relembrando, esse verdezinho aqui é um ruído, tá? Ele imaginou que seria uma terceira curva, mas não tem uma terceira curva, né? Isso aí é ruído da serial quando você está inicializando ele. Então, o azul, só para relembrar, é a matéria, o bruto, né, o valor bruto, e o segundo, o vermelho, é o filtrado. E dá para analisar que só de olhar o gráfico você já vê a imensa diferença, né, gente? Olha só como que o azul oscila muito
E como que o vermelho fica estável? O vermelho tem algumas oscilações? Tem, obviamente tem, porque algumas horas ali o vermelho, digamos assim, cai no cálculo ali, ele acha que está variando de verdade, mas não está, né? Então, mas mesmo assim já é um valor muito, muito mais estável do que o que a gente vê no azul. Então agora se eu pegar aqui, ó, opa, deu um ruído aqui, deu um mau contato. Então vou alterar o valor aqui do potenciômetro. Olha lá como que ele acompanha. Tem um pequeno atraso, e esse atraso não é, digamos assim, perceptível quando você está variando num display. Você só consegue ver aqui porque você vê que a linha azul não fica em cima da linha vermelha, mas já já a gente vai fazer ela ficar em cima. Por que que isso acontece? Por causa lá do sleep, né? Então, se a gente mexer lá no sleep e no multiplier, a gente vai ver a diferença dessa resposta. Mas olha só como que eu faço tento fazer, né, uma senoide aqui, e acontece os dentinhos lá né, olha lá, os ruidinhos na linha azul, mas na vermelha tá bonitinha, né, tá bonitinha mesmo. Ela tem umas falhinhas, mas é muito pouco em relação ao azul. Azul praticamente não consigo fazer uma curva sem nenhum ruidinho, muito difícil mesmo. Então, muito legal, né? Então, só de ter, se a biblioteca fosse só isso, já seria excelente, mas não, ela consegue ainda, ela permite para a gente fazer alguns ajustes. Então, vou começar a brincar aqui, ó. Vamos primeiro passar para false e vamos ver como que fica a resposta do potenciômetro, né? Do dado filtrado. Beleza, gravado. Vou abrir então novamente aqui a plotter serial. Olha lá, sem mexer nada, né? Vamos ver aqui, ó, sem mexer nada, a gente vê que o vermelho ele não fica tão estável por muito tempo. Então, já de cara aqui, a gente vê que ele tem uma oscilação um pouco maior, tá? Se você está com essa dúvida, dá um pause aí, volta 1 minuto, 2 minutos antes desse vídeo e olha de novo a linha vermelha antes, quando ele estava com true. Ela chegava a hora, ela ficava quase que aqui a minha janela toda paradinha, né? Com quase nada de oscilação. E agora, ó, ele sempre está tendo um pico um pouquinho mais para baixo, para cima. E aí a resposta ainda melhorou, né? Melhorou, principalmente na subida, mas lá no pico, reparem aqui, ó, no pico ele descasa um pouco, ó, né? Aqui no pico descasa um pouco. A gente pode tentar ajustar isso pelo Snap Multiplier. Então vou deixar aqui o valor um pouco mais alto aqui. Então vamos agora mexer no Snap Multiplier. O que seria? Você colocar um valor depois desse true ou false aqui, que tem que ser de 0 até 1. Então eu vou colocar aqui o .01 como default, vou subir bastante aqui, ó, vou subir 0.7. Vamos ver como que fica isso com false ainda, né? Então ele vai falar aqui, ó, increase, ele vai aumentar, né, o easing, né, que seria o amortecimento ali, e vai deixar mais responsivo. Então ele vai responder mais rápido, mas pode causar um pouco mais de ruído, né? Principalmente se não tiver habilitado o sleep, que é o nosso caso agora. Vamos ver aqui como que fica. Então, olhando aqui o plotter, olha só. Então ele praticamente está quase igual ao preto, hein? Ao azul. Praticamente igual ao azul. Tirou bem pouco do ruído, muito pouco mesmo. Então, não ficou tão legal, né? Eu acho que eu exagerei aqui. Talvez se eu... Tá praticamente igual, né? Tá praticamente igual. Então, eu vou tirar aqui e vou colocar o true. Vamos ver se eu colocando com true vai fazer alguma diferença. Isso é legal, gente, porque você vai ajustando, né, a biblioteca, o objeto aqui que a gente cria e a leitura para cada caso. O seu caso, eu estou fazendo uma leitura de potenciômetro, estou fazendo uma leitura de um sensor de temperatura, de um acelerômetro, sei lá, um medidor a laser, aquele 2C também é legal de utilizar. Então, você faz aí o ajuste conforme a sua aplicação. Isso que é o bacana dessa biblioteca. Agora vamos ver aqui com outro... e já ficou melhor. Olha lá. Ele ainda tem os spikes, olha só. Ele tem os spikes quando o ruído é bem alto,
né? O vermelho vai lá, acompanha o azul, mas quando o azul fica num nível baixo, ele não mexe nada, olha só. Então, aí tem que analisar se isso é bom para você. E olha a resposta dele. Quando eu fiz aqui a queda, basicamente, praticamente foi junto com o azul. Olha só, ele responde junto com o azul. Ele é muito rápido mesmo. Esse aqui ficou legal, eu gostei. Então, aí depende se esses spikes são aceitáveis para você, né? Então, infelizmente, não tem como você fazer um filtro muito bom, né, estável e rápido. Então, uma hora você vai sacrificar um ou sacrificar o outro, né? Mas eu acho que esse aqui, para mim, ficou bom, né? Eu usaria esse aqui para potenciômetro, porque o potenciômetro sem nada vai ser o azul. Então, com o vermelho já é alguma coisa, ele já no máximo está acompanhando um spike ou outro e está filtrando boa parte da oscilação do potenciômetro original. Legal, né, gente? Então, aqui, esse era o exemplo que eu queria trazer para vocês. Eu não coloquei outro sensor porque, na minha opinião, não vai agregar tanto a gente ver aqui outro sensor trabalhando junto, né? A gente viu lá que ele funciona bem né, ele funciona com outro sensor, né? Então é só duplicar aqui os objetos, né? E você vai imprimir, vai fazer o tratamento de dados adequado aí. Esse era o vídeo que eu queria passar essa biblioteca para vocês utilizem aí. Eu descobri por um acaso fazendo pesquisas, né? Como eu comentei no começo, de métodos de melhora para a leitura analógica, né, fazer uma leitura analógica confiável e boa. Aí eu descobri essa biblioteca e eu fiquei fascinado. Ela realmente é excelente e fica aí a minha recomendação para vocês usarem ela também. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.